Este vídeo foi elaborado para a disciplina de Sociologia, ministrada aos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Dom Urione. Neste vídeo, vamos falar sobre processos sociais. Segundo Oliveira, qualquer mudança proveniente dos contatos e da interação social entre os membros de uma sociedade constitui um processo social. O genocídio de Ruanda, também conhecido como genocídio Tutsi, foi um massacre em massa de pessoas dos grupos étnicos Tutsi, Twa e dos Hutus moderados em Ruanda, que ocorreu entre 7 de abril e 15 de julho de 1994, durante a Guerra Civil de Ruanda. Os processos sociais podem ser associativos, estes divididos em acomodação, assimilação e cooperação. A cooperação pode ser direta ou temporária, é o caso dos mutirões. Ou pode ser indireta ou contínua, como é o caso da cooperação entre o interior e as cidades. A acomodação é o processo social em que o indivíduo ou o grupo se ajusta a uma situação de conflito, sem que ocorram transformações internas. Trata-se, portanto, de uma solução superficial, com alcance menor que a assimilação. A acomodação pode assumir diversas formas, como coerção, conciliação, compromisso, arbitragem, tolerância. A coerção é pautada na ameaça e uso da força do mais forte sobre o mais fraco. É o caso dos colonizadores quando chegaram ao Brasil. Os portugueses se valeram da força superior ao dos moradores da terra. O compromisso, quando as partes envolvidas possuem poderes semelhantes e chegam à acomodação através de concessões mútuas, é o caso das negociações bilaterais entre os países de um mesmo grupo. A arbitragem, quando dois poderes antagônicos escolhem um árbitro, geralmente neutro, para mediar o conflito. Tolerância caracteriza o grau mínimo de acomodação, não podendo ser considerado uma solução para as soluções conflituosas. Conciliação envolve mudanças de sentimento com diminuição da hostilidade. Exemplos de acomodação: imigrantes recém-chegados, diplomacia, pactos pós-guerra, relação entre grupos religiosos e etc. Em 27 de junho de 1959, um referendo questiona os cidadãos do Havaí sobre o projeto de lei que tornaria o arquipélago em um novo estado norte-americano ou manteria seu status de território, sem a opção de independência. Com uma aprovação quase unânime, o Havaí torna-se estado no mesmo ano. A assimilação, bastante associada à ideia de integração sociocultural, esse tipo de processo social ocorre quando o indivíduo ou grupo aceita e adquire padrões culturais, costumes, tradição, comportamento de outro indivíduo ou grupo distinto. Segundo Oliveira, trata-se de um processo de ajustamento pelo qual os indivíduos ou grupos diferentes tornam-se semelhantes. Difere da acomodação, o que implica em transformações internas dos indivíduos ou grupo. Tais modificações envolvem mudanças na maneira de pensar, de sentir e agir. Exemplo, índios catequizados. Integração no Brasil é sempre pensada como uma assimilação cultural, o que é absolutamente errado. Os indígenas não querem ser assimilados. Processos dissociativos: competição e conflito. Competição. Alguns sociólogos afirmam que a competição é a forma mais elementar e universal de interação, consistindo em uma luta-disputa incessante por coisas concretas.
acrescentam que trata-se de uma contenda contínua, inconsciente e impessoal. Conflito. Quando ocorre, a competição assume características de elevada tensão social. No processo de conflito, a luta torna-se pessoal e hostil, já que cada um dos envolvidos tem consciência de que para alcançar os próprios objetivos é necessário fazer com que o adversário não alcance o seu. O conflito é uma contenda de indivíduos ou grupos em que cada qual dos contendores almeja uma situação que exclui a desejada pelo adversário. Este trabalho é fruto de uma colaboração entre a UFT e o Colégio Dom Orione em tempos de pandemia, através do convênio entre as duas instituições para a realização do estágio obrigatório do curso de Ciências Sociais.